Gente, o que é isso que a CBF está fazendo? Que é? Olha, não é porque eu sou botafoguense, não. Mas veja bem, a torcida do Cruzeiro sofreu uma emboscada, perdeu um de seus integrantes e agora ela está sendo proibida de ir ao estádio para apoiar o seu time a uma vaga da Libertadores. Ela é vítima 2 vezes. O que a CBF está fazendo? A torcida do Palmeiras é que provocou a violência. Ela sim tem que ser punida. Mas isso que a CBF está fazendo, gente, vocês podem até discutir aí, mas para mim é partidário. E isso está favorecendo a torcida que agrediu e ao time que deveria combater, que no caso é o Palmeiras. E vamos... Isso aí, nação alviverde. É isso aí, hein? Tudo entre Cruzeiro e Palmeiras amanhã. Lá em Belo Horizonte vai ter torcida única, se eu não estiver enganado. Não vai ter torcida do Cruzeiro e então todo mundo, os cruzeirenses estão indignados com isso, né? Então, vou estar cortando aqui o Futebol 90, o programa lá da ESPN. Vou estar deixando os créditos na descrição do vídeo para vocês. Fique comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Já ative o sininho para receber a notícia do Palmeiras atualizada, os cortes mais viral para vocês. Então, já sabe, se inscreva e vamos lá. Agora, Natália Ferrão, a punição veio. E aí tem que ser exemplar no campo, né, da polícia. Mas a punição vai ser para os dois? O Palmeiras também vai ficar sem público depois? Então, e aí eu queria porque no jogo, ok. A última rodada. Isso aqui é a punição Palmeiras desportiva. e Fluminense? É a Palmeiras vai punição ficar sem torcida? É isso aí, fala aí então. Porque assim, você quer justificar uma punição, você tem que ser igual para os dois. Se o Cruzeiro está sendo punido, o Palmeiras também tem que ser punido. Vai ser na última rodada? Agora, tem que ter uma explicação, a não ser que tenha algo mais aí. É que eu acho que a justificativa é só essa questão da emboscada, só essa questão não, né? Que é uma questão muito grande. Mas o único argumento ali da punição foi a emboscada? É a emboscada, então as duas torcidas têm que ser punidas. E não é só no jogo do Cruzeiro, não. O jogo do Palmeiras como mandante também. Hoje eu fico pensando torcedor comum, cara. Eu tenho uma. Já não prenderam? Eu tenho uma opinião sobre isso. O STJD não tem que se meter em coisa de polícia. Não. Isso é coisa de polícia, não aconteceu no estádio, não foi dentro do estádio. Diferente do jogo. Não foi nem jogo, foi coisa de. Isso é coisa de polícia. O STJD não tem que entrar nesse sentido. Nessa questão. Querem proibir a torcida do Palmeiras de assistir o jogo do Cruzeiro e Palmeiras? É compreensível e é aceitável, por tudo aquilo que aconteceu. Ótimo, mas não pode punir a torcida do Cruzeiro, os outros torcedores cruzeirenses. O pai de família que quer levar o filho para assistir um jogo tão importante como esse. Então, assim, eu não vejo uma cena lamentável isso aí. Eu até ia pedir para tirar isso aí, porque quanto mais a gente coloca, mais a gente... alimenta esse tipo de situação, né? Então eu não acho que torcedores que não participaram disso aí têm que ser punidos. Isso é caso de polícia. Isso é polícia. A polícia tem que se envolver nisso. E como já se envolveu, como já prendeu 10 torcedores, a polícia tem que ser responsável por isso e está tomando as atitudes. O STJD ou a CBF não teria que fazer isso, porque está punindo outras pessoas e está punindo o Cruzeiro. O clube não tem culpa nisso. O próprio palmeirense que mora em Minas e quer ver o jogo. Assim, o cara não participou da emboscada. Então, assim, eu acho isso. E só assim, nós temos que ser justos. Nós temos que ser justos, né? O torcedor ali falou sobre a torcida que bateu e tal. Tem que colocar os pingos nos is. A torcida palmeirense fez uma emboscada para resposta do que a torcida... É uma retaliação ao que a torcida do Cruzeiro fez também com a torcida palmeirense. Não tem nenhum santo aí. Não tem nenhum santo. Nem do Palmeiras e nem do Cruzeiro. Nenhum santo. Se a gente tem que apontar e ser justo com os fatos que aconteceram. Agora, caso de polícia, é caso de polícia. A CBF não tem... eu acho que a CBF não teria que entrar. São inimigas, né? A torcida do Palmeiras é aliada da torcida do Galo, da Galocura, né? Então tem alianças interestaduais de torcidas. Com a Independente, normalmente já é um problema, né? Já não tem uma relação boa entre eles.
Então, e eu também acho assim, cara, essa intervenção de proibir o Cruzeiro ficar sem torcida nesse jogo, você tira um pouco da isonomia do campeonato, né? Não estou falando aqui defendendo o Botafogo, o Cruzeiro. O Botafogo está preocupado porque ele gostaria que o Cruzeiro complicasse. Do Cruzeiro, né? Lógico. Mas muitas vezes o STJD começa a aparecer na reta final de campeonato, né? E com decisão, suspende jogador, suspende clube, tira não sei o quê, e você acaba desequilibrando um pouco o campeonato. Eu acho que o campeonato já está bem encaminhado pro Botafogo, mas não está decidido. Se o Botafogo perde do Inter, e pode acontecer, o Palmeiras ganha o jogo, ele é líder. E aí, na última rodada, tudo indica, tanto o Palmeiras quanto o Botafogo vão vencer seus jogos, né? O Fluminense já vai estar livre do rebaixamento, não vai ter muito interesse. O São Paulo já tá de férias, não vai fazer força nenhuma para ganhar do Botafogo, deve perder o jogo lá. Então, o título deve decidir amanhã, né? Então, o dia decisivo, você vê uma interferência externa que acaba afetando. Uma coisa é você enfrentar o Cruzeiro com qualquer time, com torcida, apoiando, empurrando, e uma coisa é você jogar num campo neutro, né? Ô, João, e a gente tá falando torcedor comum, que o cara às vezes espera para ver o time dele, e aí eu tenho uma outra visão. Eu acho que você poderia punir as organizadas, que todo mundo assim sabe quem são os caras. Rio de Janeiro, o Zé jogou no Corinthians. Ele já bateu o olho, esse cara da Gaviões. Isso aqui é do Gaviões, isso aqui é do Gaviões. Ali, ele sabe quem são os caras. A polícia investigou, sabe quais são os torcedores. Aí você começa a punir, daqui a pouco o espetáculo vai ser assim, não, mas esquece, brigaram lá, 4 caras da torcida organizada, brigaram com os outros 4 da outra organizada. Aí 50 mil não pode por causa dos bonitos. Nós já temos aqui o F90, a ESPN, localizada em São Paulo, a gente já vive clássicos de torcida única devido a muitas brigas que ocorrem fora dos estádios, né? É bom salientar isso. E a gente pensa, é o seguinte... O Cruzeiro, vamos pensar, tudo bem, o torcedor comum do Palmeiras também mereceria estar ali presente apoiando o Palmeiras numa reta final importantíssima do campeonato. Mas se começar a pensar em jogos interestaduais com portões fechados ou com torcida única é acabar com o futebol brasileiro, cara. Agora, só trazendo a informação aqui para o Fã de Esportes, é que a diretoria do Cruzeiro ainda não desistiu, está pressionando o governo de Minas, porque a determinação de portões fechados é da CBF. Exatamente. Então, a diretoria permanece com conversas constantes, diárias, com o governo de Minas, para os representantes do Estado conversarem com a CBF e tentar adiar essa questão. Eles não enxergam com bons olhos. É muito provável que a gente veja um Cruzeiro e Palmeiras com portões fechados. Mas o Cruzeiro ainda tem um pouquinho de esperança para reverter essa situação. E até porque, o Bubu lembrou, não vai parar não, infelizmente. Infelizmente. Porque um é aliado do outro. Aí o cara vai lá no Rio de Janeiro, a torcida do Palmeiras é aliada da do Vasco. Exatamente. A do Cruzeiro é aliada com a do Flamengo e do São Paulo. Do Inter, do Sport. Aí, você tem outra, são alas rivais. Não vai, infelizmente, nós chegamos num momento que parece que a violência, a gente resolve a violência, mas enquanto não resolve a violência, para todo mundo. Eu acho que você tem que punir quem é, assim, daqui a pouco o que o João falou é verdade. É que tá fácil. Cruzeiro e Palmeiras não tem mais torcida. Mas o que acontece, Edu, sabe o que é? Tá muito fácil fazer assim, então fecha os portões, tem torcida única, ninguém resolve nada. Ninguém quer reeducar o ser humano, ninguém quer reeducar a sociedade para ser um pouquinho mais decente. Então fecha tudo e aí é assim, acabou. Eu acho muito ruim. Muito ruim, porque você abre um precedente que daqui a pouco... o Bubu lembrou, se tiver Palmeiras e Flamengo, aí uma briga da Independente, não sei o que, pronto, aí já... E vamos relembrar outros episódios também, recentes, entre brigas de Vasco, Atlético Paranaense, Corinthians e Vasco. A própria morte da torcedora do Palmeiras. Exatamente, essas medidas não foram tomadas. Aí eu retomo um pouco o que o Bubu falou, chegar no final da temporada, uma reta final, CBF e STJD interferirem numa questão assim, que é super importante para 2 clubes que buscam coisas diferentes. Mas é um jogo decisivo para os 2. O Cruzeiro também tem muita coisa em jogo. Quem perde não é só o torcedor, é o próprio clube. Seja a torcida do Palmeiras também poderia fazer barulho contra o Cruzeiro, mesmo sendo fora de casa e etc. Tirar uma onda por ser um rival, mesmo não sendo do mesmo estado, etc. Mas a reeducação do ser humano, que a Nath traz, é super importante, mas para isso acontecer, a gente precisa de punição severa. Exato. Né? A gente precisa apontar o dedo para quem faz isso, porque quem sofre não é quem faz esse tipo de atrocidade. Quem sofre é quem quer levar o filho no estádio, ver uma festa bacana. A gente só está perdendo. Os anos se passam, a gente só vai perdendo
essa questão de, poder tirar uma onda no estádio, brincar com o rival, isso tá se esvaindo aí e é triste. Mas eu ainda tenho uma esperança aí que isso volte atrás, cara. Na tua época, Zé, de jogador, eu lembro na década de 90 que começou a ficar bem pesado mesmo. Sim. Foi aquela Copa São Paulo. São Paulo e Palmeiras. As coisas começam a ficar... E assim, Zé, relata um pouquinho, acho que você nunca teve a experiência, né, de jogar num campo vazio. Já tive, na Grécia. Já? Conta pros caras como é que é. Não, é péssimo. Porque você está acostumado com o ambiente, a torcida, o barulho, torcedores contra, torcedores a favor. Parece que você está jogando um amistoso. Não tira o brilho do futebol, né? Não, tira. Você entra, como eu falei, parece que você está jogando um amistoso, é um jogo morto, assim, vamos dizer assim, né? E aí é importante a presença do treinador, a cabeça dos jogadores em relação ao profissionalismo, ao entendimento daquilo que é o jogo, o que significa. Aí você tem que se apegar a outras coisas para não ficar pensando desse jeito. Você vai estranhar. Você entra no Maracanã vazio, sem o grito da torcida, sem a presença, sem o calor humano ali, isso pertence ao futebol. Ô Zé, posso só fazer uma piadinha com você aqui, brincar pra gente tentar até tirar um pouco desse clima pesado? Portões fechados, se tudo ocorrer, será que os jogadores do Cruzeiro vão sofrer? Porque o Fernando Diniz grita ali no banco de reservas, cara. Eles vão escutar bem mais, né? Mas a imprensa adorava. É só lembrar o que aconteceu em Bragança. Tietê. Sim, momentos diferentes e tal. Mas acho que tudo aquilo que o Fernando grita, todo mundo já conhece, já é conhecido, é domínio público, né? O Atlético Mineiro 0x0 com o Botafogo, jogo do Brasileiro, que foi no Horto, com portões fechados, por conta dos incidentes na final da Copa do Brasil. Mas os incidentes ocorreram no estádio. Não, eu tô falando. O Galo pegou 6 jogos, uma punição de 6 jogos, 3 com portões fechados, 3 que ele vai poder receber só mulheres, crianças e tal. Só em competições da CBF, então a Arena MRV está interditada, né? Foi interditada. Então o Galo, última rodada, joga com o Furacão em casa, entre aspas, sem torcida, né? Mas ali foi um episódio... Ô, Bubu, mas perde o clube. O que o João lembrou, imagina o que o Mineirão estaria lotado para esse jogo e o Cruzeiro investiu. Ele precisa ajuda, viu, o dinheiro da renda. Não, e o dinheiro para Libertadores. Imagina só o resultado adverso do Cruzeiro contra o Palmeiras, e esse resultado faz com que o Cruzeiro fique fora da Libertadores do ano que vem. E também a questão da disputa do título. Exato. Um empate do Botafogo, uma vitória, enfim, qualquer coisa que aconteça. Se as coisas acontecerem, um empate do Palmeiras com o Cruzeiro, ou até mesmo a vitória do Cruzeiro, e aí o time mandante, né, na teoria, não vai ser prejudicado, e do outro lado tem um Botafogo que... talvez o barulho seja menor. Agora, qualquer coisa diferente disso, o Cruzeiro vai chiar, e com razão. O Botafogo vai chiar, e com razão. Sim. Então, assim, para mim não faz sentido, tá? A gente está transferindo uma responsabilidade que é nossa. Eu digo quando é nossa, eu digo na questão da reeducação do ser humano. Porque não é possível que a única alternativa que se tenha hoje é fecha tudo e não vai ninguém. Não é possível que seja só isso. Não é possível que seja só isso. A gente brincou aqui, lembrando da época que ocorreu a brincadeira em Bragança do Fernando Diniz, a gente lembra quanto foi melancólico ver os estádios vazios durante a pandemia. Exatamente. Sabe? Exatamente. E a gente ter isso novamente por conta de violência é péssimo. Tem um outro tema para essa rodada, que é menos importante talvez que esse, mas também eu estou falando aqui em nome da isonomia do campeonato. Fala. Sim. Vai. A gente tem Corinthians e Bahia hoje. Sim. E tem o jogo do Cruzeiro amanhã. Sim. Na última rodada, todos os jogos são no mesmo horário. Sim. Porque você tem times disputando as mesmas coisas, em tese, não é legal ninguém ter vantagem ou desvantagem e tal, de saber o resultado no outro. O Fluminense joga na quinta-feira. O Fluminense deve escapar do rebaixamento matemático na quinta-feira. Ele já vai entrar em campo sabendo os resultados dos concorrentes que jogaram no dia anterior. Então, a penúltima rodada, essa agora, do meio de semana, ela é mais decisiva do que a última. Possivelmente o campeão vai ser quase que selado agora, se não matematicamente vai ser, o rebaixamento também. Então, todos os jogos com os times disputando as mesmas coisas deveriam ser no mesmo horário. Então, Corinthians e Bahia deveria ser junto com Cruzeiro e Palmeiras. O jogo do Fluminense com Cuiabá deveria ser no mesmo horário do jogo do Bragantino, do jogo do Criciúma,
Porque aí ninguém vai ter. Vou entrar em campo agora, já sei. O outro lá empatou, Mas você tá pedindo muito pra CBF. Então, Bubu. muito Isso, a penúltima rodada merecia. Exatamente pedido, a gente está pedindo que só segurança também já não está conseguindo. Imagina a tabela também. O básico, né? Ontem o Arthur está lembrando aqui só de movimentos, mas é também uma situação muito triste, como é o retrato da sociedade. Ontem nós tivemos ali torcedores do Corinthians que estavam lá para a votação do IP. É isso aí, salve, salve, nação alviverde. Principais notícias antes do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Vai ser um jogaço aí, onde não vai ter público, né? Não vai ter público. Teve aí confusão no jogo do Cruzeiro e do Palmeiras, então não vai ter público. Então vai ser um jogo em BH sem público, sem torcida, nem para um e nem para o outro, não é isso? Então não vai ser um jogo muito animado, que não vai ter torcedor gritando. O que vai escutar só é os técnicos falando e também alguns do banco de reservas, né? Vai ter arbitragem, divide tudo, mas não vai ter torcida. Isso, né? Isso prejudica muito ao time da casa, não é isso? E o Palmeiras não tem nada a ver com isso, rumo ao título, né? E vai para frente aí e vai conseguir sim uma vitória em cima do Cruzeiro amanhã. E torcer sim para o Botafogo não ganhar esse jogo, para o Palmeiras ficar primeiro colocado para decidir no último jogo do Campeonato Brasileiro 2024. Galera, se você acha que o Palmeiras tem chance de ser campeão, já deixe nos comentários e deixe seu like também para estar nos animando aqui a estar postando vídeo para vocês todos os dias, ok?